Olá pessoal, mais uma aula, que introduz aí o nosso assunto, que é o Japão. E o Japão principalmente a partir da era Meiji, então em termos de data, 1868 até o ano de 1912. E por que é importante? Porque a gente sai de um Japão basicamente medieval, se é que a gente pode dizer assim, ou então que estava em forma de shogunato, para um Japão industrializado, o início do processo de industrialização japonesa. A gente tem que ver que um pouco antes ali a Inglaterra, iniciou a Revolução Industrial, e o Japão também, assim como a Inglaterra, é um país insular que começa a se industrializar, que começa a abrir a sua economia, que inicia aquele processo de contato, porque era um país fechado, com os Estados Unidos. Então, logicamente, ele vai abrindo, vai aumentando o seu comércio e começa a industrialização deles. Não com indústria tão desenvolvida como a da Inglaterra, mas inicia ali uma indústria que a gente pode até dizer que é o início do processo da industrialização de bens de consumo no território japonês. O Japão, que é um país, era basicamente risicultor, usava a risicultura, que é o que mesmo? É o plantio de arroz, Então a economia deles era bem marcante, esse traço da risicultura. E o Japão, então, ele começa a se industrializar. Só que você sabe, todo país insular, ele mesmo tendo ali as 4 ilhas principais dele, Honshu, Shikoku, Kyushu e Hokkaido, que alguns chamam de ilha de Hondo, somando todo o arquipélago ali, as suas 3.500, quase 4.000 ilhas que forma esse país, falta matéria-prima. Então, existe a necessidade de invadir outras áreas. Entre essas áreas aí temos a Coreia, a invasão da Coreia, da Manchúria, do norte ali da China. Áreas ali que são ricas em minerais, e minérios em geral. Então, mais matéria-prima, mais indústria você tem, logicamente você tem que ter uma aplicação dessa matéria-prima. E esse fator faz com que o Japão impulsione a sua economia e no futuro acabou levando também o Japão aí à Segunda Guerra Mundial, aliando-se ao eixo. Quem que é o eixo? A Alemanha, do Hitler, a Itália, do Mussolini, uma nazista, outra fascista, e o Império Japonês também aí compondo o eixo. É importante a gente lembrar que houve aí ataques, invasões, ataque à base norte-americana ou estadunidense de Pearl Harbor. Tivemos aí o ataque das bombas atômicas, que depois a gente vai falar, tanto de Hiroshima como Nagasaki. E esse fator faz com que haja, então, essa entrada e acabou que o Japão perdeu a guerra, Ele e os outros dois aliados, outros dois países do eixo. É importante a gente relembrar em termos de sala de aula agora, relembrar do filme O Túmulo de Vagalumes, que vimos ali retratando esse negócio, o aspecto fome, o aspecto como que a guerra interfere no desenvolvimento das pessoas, como que elas não conseguiram ali, até mesmo a questão da fome, da miséria, do desemprego. Então isso é importante a gente ver, porque a gente tem a mania de achar que a guerra é tudo legal e tal, e as consequências são desastrosas ao final da guerra, porque é depois que acaba a guerra que vem um acordo. Então, toda vez que um país ou ganha ou perde, você tem que assinar um acordo. E nesse acordo, às vezes, a pessoa tem que vender a alma para se manter viva, em termos de país. Então é isso. Um abraço a todos e todas. Valeu!